todos, eu me chamo Cassiane Gotama Tasca e vou falar um pouco sobre o tema sustentabilidade ambiental, econômica e social em restaurantes institucionais públicos. É um tema bastante pertinente, importante, tem sido meu objeto de estudo há algum tempo, né? Estou estudando sobre esse tema na minha tese de doutorado e vou apontar algumas das coisas aqui que eu encontrei na literatura até então sobre esse tema, né? No intuito de contribuir com os profissionais da área da alimentação e nutrição, especialmente com os nutricionistas, né? Para que traga essa reflexão sobre a responsabilidade dos restaurantes institucionais públicos no desenvolvimento de sistemas alimentares sustentáveis e para que sirva de ferramenta, né, para que os nutricionistas possam apontar algumas ações que possam ser implementadas no dia a dia do restaurante, elencando prioridades, planejando estratégias para algumas mudanças que sejam possíveis, cabíveis, né? Sempre observando as necessidades, as possibilidades e principalmente a realidade de cada restaurante e considerando aí todos os aspectos econômicos, culturais e geográficos destes restaurantes. Então vou começar a falar um pouquinho sobre mim. Eu sou graduada em nutrição pela Univale, sou mestre em nutrição pela UFSC, sou especialista em docência para o ensino superior, então ingressei na carreira docente desde 2007. Sou doutoranda do programa de pós-graduação em nutrição da UFSC desde 2015, estou em fase de finalização. Sou professora assistente 1 do curso de nutrição na Universidade Federal Fronteira Sul, no Campus Realeza, Paraná, desde 2011. E lá faço parte do grupo de pesquisa em segurança alimentar e nutricional e também faço parte do núcleo de pesquisa em produção de refeições da UFSC, NUPRE, e também do OBAS, Observatório de Estudos em Alimentação Saudável e Sustentável da UFSC. Eu, no início da carreira, atuei em nutrição clínica, atuei também em saúde coletiva, mas nos últimos anos tenho me dedicado mais à área alimentação coletiva, com ênfase em técnica dietética e culinária, controle higiênico-sanitário e sustentabilidade na produção de refeições. Bem, vou iniciar contextualizando um pouco essa temática, né? Então, os sistemas alimentares globais atuais, né, representam um papel social e econômico bastante importante. No entanto, ao passo que representam esse papel importante, eles apresentam características insustentáveis devido aos impactos ambientais, econômicos e sociais negativos que acabam gerando, né? Então, pelo uso irracional de energia elétrica e água, pelo excesso de emissões de gases de efeito estufa, contaminação da água por produtos químicos, geração de resíduos orgânicos e embalagens também, né? Então, existe a necessidade de tornar esses sistemas alimentares mais sustentáveis, diminuindo esses impactos negativos, e para isso são necessárias reflexões e mudanças nas práticas dos setores de alimentação. E aí, dentre, né, os setores de alimentação, destacam-se as unidades de alimentação e nutrição, as UANs, que são responsáveis pela oferta de uma alimentação equilibrada nutricionalmente e segura do ponto de vista higiênico-sanitário e sensorialmente adequada. As unidades de alimentação e nutrição, e aí entram tanto as UANs, né, os restaurantes comerciais, como os institucionais, caracterizam-se por uma complexidade no processo produtivo de refeições. E todas essas atividades do processo produtivo precisam estar alinhadas aos conceitos de sustentabilidade. Então percebe-se a importância, né? Destaca-se aqui a importância. Aqui eu elenquei então as etapas do processo produtivo de refeições. A primeira delas, então, o planejamento de cardápio.
seguido da aquisição de gêneros alimentícios, o recebimento de gêneros alimentícios, o armazenamento de gêneros, o pré-preparo de alimentos, o preparo de alimentos e a distribuição. Então, em cada uma dessas etapas é possível, é necessário, né, que a gente reflita e que a gente reveja, repense as atividades desenvolvidas em cada uma dessas etapas para torná-las mais sustentáveis. E aí, trazendo um pouco de conceitos, né? O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. E a sustentabilidade, né, ela é caracterizada pela integração das suas dimensões, que é o que forma o triple bottom line, a dimensão ambiental, a dimensão econômica e a dimensão social. Existem alguns autores, né, algumas publicações que nós podemos encontrar outras dimensões, como, por exemplo, a política, a cultural, a geográfica, né? Mas essas três são o tripé fundamental da sustentabilidade e é com esse olhar nessas três dimensões que essa temática vem sendo trabalhada, né? Então, aqui estão a definição de cada uma dessas dimensões. Então, a sustentabilidade ambiental, ela pode ser alcançada mediante ações como a racionalização de recursos esgotáveis ou prejudiciais ao ambiente, redução do volume de resíduos e poluição, adoção de práticas de reciclagem, intensificação de pesquisas que utilizem as chamadas tecnologias limpas, implementação de políticas de proteção ambiental. Já a sustentabilidade social, ela envolve, né, o desenvolvimento baseado em equidade na distribuição de renda, de modo a melhorar substancialmente os direitos e as condições da população, ampliando a homogeneidade entre os padrões de vida. E a econômica pode ser alcançada mediante a gestão mais eficiente dos recursos e fluxo regular de investimento público e privado, eficácia econômica avaliada em termos macrosociais e não apenas em lucratividade empresarial. Então, essas seriam as três dimensões da sustentabilidade que nós podemos aplicar em qualquer área, em qualquer segmento. Entanto, aqui, de acordo com a literatura, né, existem alguns estudos que apontam recomendações para práticas de sustentabilidade no segmento de produção de refeições. E aí nós podemos destacar algumas delas. Por exemplo, a racionalização do aporte de recursos com a limitação dos esgotáveis ou danosos ao ambiente, redução do volume de resíduos e práticas de reciclagem, conservação de energias e aumento da utilização de alimentos de baixo impacto ambiental, influência da cadeia produtiva para redução, reciclagem, certificação, adoção de sistemas de rastreabilidade, auxílio no desenvolvimento de pesquisas que façam uso de tecnologias ambientalmente adequadas, geração de emprego e renda, inclusão social, fortalecimento da economia local, promoção da agricultura e desenvolvimento rural sustentável. Aqui mais relacionado com as dimensões econômica e social da sustentabilidade, algumas iniciativas brasileiras importantes, né? Então são iniciativas que visam promover a alimentação saudável e sustentável, como por exemplo políticas de compras diretas de agricultores familiares. Elas visam o fortalecimento da agricultura familiar, a oferta de refeições mais saudáveis e sustentáveis e o desenvolvimento de sistemas agrícolas produtivos locais. Então, só fazendo aqui um breve histórico, né? Em 2003 foi lançado o Programa de Aquisição de Alimentos e em 2009, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar passou, a partir dessa lei 11.947, passou a fazer a compra mínima de 30% dos gêneros alimentícios oriundos de agricultores familiares
e suas organizações, né, via PAA. Mais tarde, em 2012, foi instaurado, né, a compra institucional, na qual instituições públicas com demandas regulares de gêneros alimentícios, ou os chamados aparelhos públicos, né, que entre hospitais, escolas, presídios, forças armadas, restaurantes universitários, para que eles comprem então produtos diretamente dos agricultores familiares sem necessidade de licitação, né? E em 2015 isso foi tornado obrigatório, então ampliou essa questão do abastecimento via alimentos da agricultura familiar a partir dessa iniciativa, né? Então, iniciativa como é, então, considerando, né, tudo que foi comentado até agora, observa-se que os profissionais da alimentação e nutrição têm bastante interesse por procedimentos para a produção de refeições mais sustentáveis. Muito embora a concepção de sustentabilidade no campo da alimentação e nutrição está em processo de construção, né? A gente tem algumas pesquisas, mas ainda está em fase de construção, e isso se configura como um desafio mesmo, né? Especialmente para o nutricionista. Então, considerando esse desafio dos profissionais e considerando a responsabilidade dos restaurantes institucionais públicos na oferta de refeições saudáveis à população e a sua potencialidade no desenvolvimento de sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis, são necessárias práticas sustentáveis nas diferentes etapas do processo produtivo de refeições. Então eu vou trazer agora para vocês um pouco daquilo que eu tenho encontrado na literatura a esse respeito, respeitando a ordem ali das etapas do processo produtivo. Com relação à etapa do planejamento de cardápio, né, o que é importante observar nessa etapa, como que essa etapa pode ser considerada sustentável. Então, a primeira coisa é que o cardápio precisa necessariamente ser elaborado por nutricionista, né, que é o profissional habilitado para atender as necessidades dos comensais e apto a conjugar as dimensões de qualidade, né, higiênico-sanitário, nutricionais, sensoriais e sustentáveis. Utilização de fichas técnicas de preparo é essencial, né, para que haja um planejamento de quantidades per capita, para que não haja desperdício. Então, isso é muito importante. É um desafio dentro das UANs. Eu já trabalhei em UAN e hoje, como professora na área, né, a gente observa que não é uma tarefa fácil se implementar e se realmente se utilizar, mas é algo que a gente precisa trabalhar para que aconteça, porque a ficha técnica de preparo ela vai prevenir, né, uma série de questões, vai ajudar no planejamento de compras por conta do fator de correção, né, previsão de gêneros adequada, sem falar no padrão de preparação, na padronização, que também é importante, né? Em relação à inclusão de alimentos sazonais e regionais, isso também é muito importante que sejam inclusos esses alimentos no cardápio, né? E aí, quando se fala de sazonalidade, né, a gente já está prezando por um alimento mais fresco, também aí mais saudável, sustentável, né? A questão econômica também está envolvida. E os alimentos regionais também. Aqui a gente pode abrir um parênteses para falar um pouco sobre as PANCs, né? As plantas alimentícias não convencionais, que são alimentos, né? Que são tão pouco utilizados, foi algo que foi se perdendo, né? Houve uma perda dessa cultura e dessa biodiversidade, mas também, como nutricionistas, também podemos implementar preparações que utilizem as PANCs, né? Claro, dentro de uma maneira segura, né? Higiênico-sanitariamente falando, questão de toxicidade, aí cada pontinho desses que eu estou falando, aí precisa de uma análise, de um estudo, né? Eu estou aqui pontuando coisas, medidas que podem ser incorporadas no dia a dia. Outra bastante importante é evitar a presença de alimentos com elevados níveis de processamento no cardápio. Então, quais seriam, né? Os ricos em açúcar, em gordura, em sódio,
em estabilizantes, em conservantes, os industrializados em geral, né? Preferir os alimentos naturais, frescos. Claro que aqui também pode ter algum tipo de dificuldade, né? Se há demanda de fornecedores para tal, né? Mas são coisas que a gente está pontuando aqui como muito importantes e que tornariam um cardápio sustentável. A próxima etapa seria a aquisição de gêneros alimentícios. Então, assim, a principal questão aqui nessa etapa é a preferência pela aquisição de alimentos orgânicos e de base agroecológica, de produção local ou regional, ou seja, que seja produzido a uma pequena distância, né? E fomentando aí a agricultura familiar, o consumo de alimentos frescos. Isso aqui é um dos pontos mais importantes aqui na parte da aquisição. Também escolher fornecedores que ofereçam condições justas e seguras de trabalho para o funcionário. Então, aqui vai entrar na questão da dimensão social, né, da sustentabilidade. Evitar a aquisição de alimentos que contenham organismos geneticamente modificados, né, isso está envolvido com a redução da biodiversidade, com o aumento do uso de agrotóxicos e de doenças relacionadas, né, que relacionam então os OGM e os agrotóxicos associados, também é uma questão importante. Procurar adquirir produtos em embalagens pequenas ou individuais, preferindo embalagens maiores e de material de fácil reciclabilidade. Isso vai reduzir o volume de resíduos e também de custo. Tá? Então, isso é uma coisa para se conversar com os fornecedores. E isso também faz parte na hora de selecioná-los, né? Outra questão é adquirir alimentos vegetais pré-processados, ou seja, aqueles que são previamente higienizados, previamente descascados, picados e embalados, a fim de diminuir aí o tempo de mão de obra, o tempo de serviço, o gasto com água, com energia e também diminuir a geração de resíduos orgânicos, né? Então, isso é uma questão que também pode levantar algumas discussões, no sentido de que a empresa que o faz, né, a empresa que fornece o alimento pré-processado, também precisa estar adequada a práticas sustentáveis para que realmente se efetive por exemplo, essa redução de resíduos, etc. Né? São coisas para a gente refletir e pensar na viabilidade. Com relação à etapa do recebimento de alimentos, importante, né, que se receba, que haja um planejamento, e aí vem lá do cardápio, da ordem de serviço e tudo mais, o dia a dia da UAN, né, ou do restaurante. Importante receber quantidades adequadas de alimentos, mediante planejamento prévio, de acordo com o consumo per capita bruto e um número estimado de refeições servidas. Então, para evitar que tenha desperdício, que aquele alimento não se deteriore, e para que não haja sobrecarga nas áreas de estocagem, que isso acaba prejudicando o serviço e os demais alimentos que estão estocados, né? Então, isso é imprescindível. Este outro ponto também é evitar o recebimento de alimentos congelados e optar por alimentos frescos, devido ao elevado gasto de energia para o congelamento, manutenção de alimentos a baixas temperaturas. Isso já pensando no próprio transporte desse alimento antes dele chegar no restaurante, depois quando ele chega, né? Essa é uma questão também, né? A gente conversa com vários nutricionistas sobre esses pontos e alguns alegam essa dificuldade de que, por exemplo, o alimento congelado, então ele tem teoricamente, né, uma segurança higiênico-sanitária mais garantida, entre aspas, né, por estar a alta temperatura e as questões sensoriais também. Então, isso é algo a ser conversado. Claro, se esse alimento não for recebido congelado, que normalmente são carnes, né, mas ele precisa ser recebido numa temperatura adequada, né, sob refrigeração e logo já ser acondicionado corretamente. Então, são questões que precisam ser bem articuladas entre o fornecedor e a pessoa que está recebendo, o local que está recebendo, né? Mas cabe a gente apontar aqui. Ainda na parte, então, aqui logo depois do recebimento, então, do armazenamento, as matérias-primas devem ser armazenadas em condições que garantam
a proteção contra a contaminação, a redução mínima das perdas de qualidade nutricional, então precisa de ventilação adequada, iluminação adequada, né? Isso tudo de acordo com a legislação sanitária vigente. Também a não deterioração do produto, observando-se prazo de validade e características intrínsecas de cada alimento. Com relação à etapa do pré-preparo de alimentos, essa é uma das etapas onde mais se gera resíduos e desperdício, né? Então normalmente isso acontece por quê? Por conta da inadequação da quantidade per capita a ser preparada, falta de padronização dos processos de higienização dos alimentos, né? Podendo haver perdas ali, equipamentos e utensílios desregulados ou inapropriados, uso irracional de água e energia elétrica nos processos e falta de treinamento dos manipuladores. Então, todos esses pontos a gente precisa olhar e considerar nessa reorganização aí das ações, né? Um dos pontos, então, que a gente pode salientar é o descasque e o corte de alimentos, que ele seja feito com equipamentos e utensílios adequados, né? Descascadores e lâminas, e que o pessoal seja capacitado, né? Aprenda, saiba o que está fazendo direitinho. Tudo para evitar esse grande volume de resíduos e o desperdício de alimentos. Ainda na etapa do pré-preparo de alimentos, é importante salientar a higienização de frutas e hortaliças, então que se faça o uso racional de água, né? E que se utilizem produtos saneantes sustentáveis. Então, é bastante comum e é recomendado, né, que se utilize os produtos à base de hipoclorito, né? É o mais comum. Porém, tem muitos estudos, tem vários países que liberaram já o uso de produtos saneantes à base de dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio, ácido peracético e ozônio. E o que acontece é que esses produtos não são poluentes ao meio ambiente nem nocivos à saúde humana, né? Enquanto o hipoclorito que a gente usa, o hipoclorito de sódio né? Então precisa rever isso também. Eu creio que em breve as indústrias devem lançar produtos à base desses saneantes, que estão mais no Brasil, assim, mais difícil de encontrar. Ainda é importante salientar aqui a questão do descongelamento de alimentos em água corrente para evitar o gasto excessivo de água, contaminação microbiológica, né? Então é importante que o descongelamento aconteça sob refrigeração a temperatura inferior a 5 graus Celsius ou em forno de micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção. Então isso de acordo com a legislação brasileira vigente, né? Isso tudo para diminuir então o gasto excessivo de água e a contaminação. Na etapa do preparo de alimentos, ainda nessa etapa do preparo, importante salientar o aproveitamento integral dos alimentos e ressaltando, né, aproveitar integralmente o alimento quando ele for orgânico, né? Porque aí ele está livre de agrotóxicos e a gente pode ingerir, consumir e oferecer com segurança para os nossos comensais, né? Do contrário, é questionável, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, os alimentos convencionais estão cada vez mais ricos em agrotóxicos, então a gente fomentar isso, assim, né? De aproveitar integralmente, comendo, ingerindo cascas, folhas, flores, fica bastante arriscado para a saúde mesmo, né? Então, aproveitar integralmente alimentos orgânicos, utilizar talos, folhas, flores, sementes como ingredientes nas preparações e aí usa-se a criatividade, né? Tem receitas fantásticas aproveitando todas essas partes dos alimentos que usualmente não são utilizadas, né? Uma questão cultural mesmo. E além de entrar numa questão econômica, né? Nesse ponto. Então, diminui a geração de resíduos de alimentos e ainda entra numa questão econômica e nutricional. Isso é fantástico.
Utilizar métodos de cocção e equipamentos sustentáveis, como por exemplo assar, cozinhar a vapor e grelhar, né? Utilizar o forno combinado, o banho-maria e utilizar panelas adequadas, né? Não aquela panela que já está empenada. Então precisa estar sempre em manutenção, né? Essa parte de equipamentos e utensílios numa cozinha. Tudo isso visando menos gastos de energia elétrica, gás e muitas vezes, como é o caso do forno combinado, diminuição de tempo de mão de obra, de serviço, né, que facilita bastante. Na etapa da distribuição de alimentos, destaca-se a necessidade do controle de resto em gestão, né? Então, o que é o resto em gestão? São o resto de alimentos devolvidos nas bandejas ou nos pratos pelos comensais e a sua relação com a quantidade de preparações oferecidas. Então, controlar o resto em gestão é uma maneira de saber se está havendo produção em excesso ou se há algum tipo de rejeição por alguma preparação, por quê, né? Então, é algo que o nutricionista tem que estar sempre antenado a isso, né? É uma boa maneira de mensurar a aceitabilidade e aí também realizar periodicamente os testes de aceitabilidade, que vão objetivar, estimar a aceitação da alimentação ofertada para detectar essas possíveis rejeições, né? Então, aí adequando as preferências com as quantidades adequadas para diminuir a quantidade de resíduos de alimentos e desperdício. Ainda nessa etapa, é importante destacar a gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, a partir da separação de orgânicos e recicláveis, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então isso é imprescindível. E sempre que for possível, né, ter uma composteira no local é uma alternativa sustentável de encaminhamento dos resíduos orgânicos, né? E aí, aliado a isso, pode-se pensar em ter uma horta também, ao menos com temperos, com ervas, com as próprias punks, né? São coisas que sustentam ali a própria unidade ou o próprio restaurante. Quando isso não for possível, às vezes por uma questão de espaço, né? Então procurar encaminhar o resíduo orgânico para local onde tenha a prática da compostagem. Ainda na etapa da distribuição, destaca-se que a etapa da distribuição normalmente utiliza-se em excesso, né, grande volume de materiais descartáveis e normalmente de difícil reciclabilidade, então copos plásticos, né, garrafa plástica de água mineral, né, aquelas embalagens individuais para talheres, então são coisas assim que a gente precisa rever. Muitos restaurantes já oferecem, ou o próprio comensal que leva, né, copos ou canecas reutilizáveis, ao invés de copo plástico. O guardanapo reutilizável, aí pode ser um pouquinho mais complicado, porque é de tecido, aí tem que ser lavado, mas nada que não possa ser implementado diante de uma reflexão mais profunda, né? E muitos restaurantes estão utilizando, né, esses utensílios próprios para condicionar talheres, como tem aqui na figura, ao invés daquelas embalagens individuais de talher desnecessárias. E também utilização de bebedouros ao invés de embalagem plástica de água mineral. Isso tudo contribui bastante, né, nessa redução do uso desses recicláveis. Bom, então eu finalizo agradecendo a atenção. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para iniciar esse processo de reflexão de como as etapas do processo produtivo de refeições podem se tornar mais sustentáveis. Nós entendemos que é um processo que depende muito, né, da realidade de cada restaurante, de cada UAN, a viabilidade de se implementar essas mudanças nas práticas, né? Algumas delas não dependem exclusivamente da vontade em si, e, por exemplo, dependem de ter fornecedor, né? Aquele item do fornecimento de alimentos não transgênicos, ou né, a própria questão da agricultura familiar e dos alimentos orgânicos
de base agroecológica também precisa ter disponibilidade, mas é todo um processo que se inicia de uma reflexão e também da interação e da integração entre os atores sociais, então, né, os gestores, os nutricionistas, os agricultores familiares, os fornecedores, os funcionários da UAM, os comensais, então todos envolvidos, né? E a gente espera que esse processo aos poucos vá sendo incorporado para a gente realmente, efetivamente tornar esse sistema mais sustentável. Deixo meu contato aqui no slide, meu e-mail, tascacassiane@gmail.com. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar, né? Essa discussão ela é longa. Aqui a gente trouxe só uns pontos para iniciar uma reflexão e fico à disposição, ok? Um grande abraço.